Caríssimos irmãos, boa noite. Que a bondade e a misericórdia do alto se faça presente e sejamos dignos da promessa do Cristo. Essa é a nossa nova formatação. A nossa palestra será uma palestra virtual diante da ocorrência da pandemia do coronavírus. Nós agora estamos dessa forma, a fim de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo continue a ser transmitido, a ser estudado. Então, vou me apresentar, o meu nome é Irandi Gomes, eu sou trabalhador da Casa de Alta de Souza, e hoje nós estamos com a incumbência de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 19, intitulado O Mal e o Remédio. É justamente sobre esse tema que nós iremos abordar, conversar. Desde já queremos contar com as vibrações amorosas, mesmo que à distância, a fim de que o nosso trabalho consiga o intento programado. Nesse instante, nós vamos rogar a Jesus, através de uma prece, para que a harmonia se faça presente. Vamos lá. Jesus amigo, companheiro de todas as horas. Neste momento, Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, a fim de que possamos, através das Tuas palavras contidas no Evangelho, trazer para nós o conforto e o esclarecimento. Permite-nos, Senhor, que neste momento as Tuas bênçãos sejam dirigidas para nós através dos amigos espirituais, atendendo às nossas necessidades, a fim de que possamos estar, Senhor, mais atento ao Teu Evangelho. Sendo assim, rogando as bênçãos, Senhor, do alto para todos aqueles que encontram-se nesse vale de lágrimas, mas que seremos, Senhor, conforme a Tua promessa, agraciados. Então, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, pela vida e a Ti, Senhor. Sendo assim, que possamos continuar em paz. Graças a Deus. Pois bem, como nós havíamos informado a respeito do tema, do capítulo 5 do Evangelho Bem-aventurados Aflitos, intitulado, subtítulo, O Mal e o Remédio. Nesse item, Santo Agostinho, que é considerado o pai da Igreja Católica, ele nos traz uma mensagem mediúnica. Essa mensagem é do ano de 1863. E ele começa falando sobre a destinação da Terra. E ele começa a falar, será que a Terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias? E ele continua falando. Não proclamou ele, Jesus, que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascesse nesse vale de dores? Se a gente começar a analisar, a gente vai perceber que pela narrativa a Terra seria um local de sofrimento. Nessa mesma mensagem de Santo Agostinho, ele fala do mal e também ele nos apresenta o remédio para esse mal. Se existe o mal, também existiria um remédio para sanar a ação desse mal. E eles nos apresenta, o Santo Agostinho,
ele nos apresenta a fé como ferramenta para que nós venhamos nos livrar do sofrimento, das nossas aflições. É muito comum no meio espírita, entre os espíritas, falar sobre a destinação da Terra. Dizemos que a Terra é um planeta de expiação e provas, e ele está caminhando para ser um planeta de regeneração. Quando Santo Agostinho fala na questão do sofrimento, a gente precisa analisar e se situar dentro dessa narrativa para a gente compreender quem somos nós. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? A partir dessas indagações, nós começamos a nos situar dentro desse cenário de mundo de expiação e prova, de mundo de sofrimento, como narra Santo Agostinho. Então a gente vai ver que, partindo dessa premissa de quem eu sou, a minha essência é espiritual. Eu sou espírito. Eu fui criado simples e ignorante por Deus, com uma finalidade. E de onde eu vim? Corroborando com a afirmativa que eu acabo de enunciar, nós viemos da mão do Criador. Nós somos filhos de Deus. E para onde nós iremos? Nós estamos a caminho da luz. Mas como foi que Deus nos criou? Ninguém sabe. Mas narra no livro dos Espíritos, na questão 132, que fala sobre o objetivo da encarnação dos espíritos. E diz que, numa nota lá embaixo, diz que, dentre todas as espécies, Deus escolheu a raça humana para a encarnação dos espíritos que atingiram já um grau de amadurecimento. Então somos nós, esses espíritos. E na questão 132, quando foi perguntado, Kardec fez essa pergunta aos espíritos e ele responde que Deus, quando ele perguntou qual é o objetivo da encarnação, a resposta é dada pelos amigos espirituais. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, este é o nosso objetivo. Nascemos simples e ignorantes, mas a nossa tendência é a perfeição. O objetivo da encarnação dos espíritos é chegar à perfeição. Mas, para alcançarem os espíritos, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É justamente sobre essas vicissitudes, mudanças, acontecimentos, ao qual narra Santo Agostinho. Então, esse vale de lágrimas, ao qual muitos falam que a Terra tem essa configuração, por ser um planeta de prova e expiação, iremos sofrer essas injunções, mas é justamente essas injunções que vai fazer com que nós avancemos no progresso espiritual dentro do corpo físico. Nós estamos encarnados momentaneamente a fim de burilar o nosso espírito, porque o material refina o espiritual. Então, quando se diz que nós temos que passar por todas as vicissitudes, como o planeta oferece essa condição de experienciar o corpo físico através o espírito no corpo físico,
através da sua encarnação. Então, todas as vicissitudes, todos os movimentos, ele vai sofrer. E é justamente isso que vai fazer com que o espírito avance. Fazendo um estudo, além desse que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós também adentramos na Gênese, que também faz parte da codificação. E na Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 3, nós vamos lá no capítulo 3, intitulado O Bem e o Mal, e a gente vai ver a origem do mal. O que é que nos traz essa informação? Que fala que existe sim as espécies de mal. Existe o mal físico e o mal moral. E esses males, dessa forma, eles afligem a humanidade. Mas o homem tem a capacidade, a inteligência que foi dada por Deus, a fim de que ele possa atenuar esses males. Alguns males ele não pode interferir porque independe da sua vontade, que são aqueles que estão na ordem dos flagelos naturais. Mas outros, mesmo sendo flagelos, conforme a sua inteligência através da ciência, ele pode aniquilá-lo ou atenuá-lo. Através da inteligência do homem, nós estamos passando esse período de quarentena proveniente do Covid-19, mas a ciência, os homens de ciências, já estão trabalhando a fim de que consiga uma vacina para que nós fiquemos imunes desse vírus. Mas tudo tem uma razão de ser. O Covid, eles nos convida a uma reflexão maior. Um vírus minúsculo que nos coloca numa quarentena para que nós aprendamos a tolerância. Quando se pede um isolamento social, que você evite o contágio para que a doença não se propague de uma forma maior, de uma forma abrupta, então nós ficamos confinados, mas em família. E aqueles que têm família vai conseguir passar por essa fase com mais tranquilidade, porque é justamente na família que ele vai encontrar o seu apoio. Então, esse é um mal que esperamos, ao sair dele, nos tornemos melhores, mais amorosos, mais afetivos, mais pacientes, mais tolerantes. Então, como vinha falando, o homem está sujeito à lei do progresso. E o mal, o mal entre parênteses, e a dor, é justamente que vai fazer com que o homem progrida. Né? Ele está exposto a esses males que vão servir de estimulante e exercitar a sua inteligência. Deus não faz nada à toa. Se nós estamos passando por esse momento, merecemos passar por ele. Então cabe a nós buscar a reflexão, a fé, ao qual Santo Agostinho recomenda para que nós consigamos superar as dificuldades e os momentos de aflições. Então, muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma desgraça, a gente pode tirar proveito. E o mal, ele nos aparece com o objetivo de impulsionar a nossa inteligência. Mas existe um outro mal. A gente está falando de flagelos. E maus que o homem não pode aniquilá-lo completamente. Mas ele pode atenuá-lo. Mas existe um outro mal maior, que são o mal ou os males criados por nós mesmos,
que são os males morais, que são mais numerosos, né? Que o homem cria pelos seus vícios, que provém do seu orgulho e do seu egoísmo. E muitas vezes, através da ambição, da nossa cupidez e dos nossos excessos em tudo. Esse é justamente o mal que a gente poderia, através do nosso conhecimento pautado no Evangelho, já erradicá-lo das nossas vidas. Quando Jesus esteve a caminho da terra entre nós, muitas vezes ele recomendou que tivéssemos fé, a fim de que nós encontrássemos sustentáculos para os nossos males, para as nossas mazelas. Estudando o Evangelho, eu compreendi que o poder da fé e o poder da esperança, ele pode ser uma grande ferramenta para que nós possamos vencer esses dias de angústia causado pelo nosso confinamento compulsório, assim bem como nós domarmos as nossas mais inclinações que ainda temos. Nós precisamos nos comportar como certos animais. Eu estava falando agora e estava lembrando que existe uma fábula que fala de porcos e espinhos, que quando chegava o inverno, eles adentravam numa caverna a fim de se proteger do frio. Mas como o corpo dele tinha espinho, quando ele se encostava no outro, furava e era furado. Muitas vezes nós nos comportamos como esses animais e não conseguimos conviver na nossa furna, na nossa família. Mas existe uma saída nessa história. Os porcos espinhos, eles perceberam que se eles não suportassem os espinhos um dos outros, eles morreriam de frio. E foram se acostumando, se aproximando, de uma forma tal qual que o espinho não ferisse com tanta contundência. E sendo assim, suportando a adversidade do outro, eles conseguiram, os porcos espinhos, sobreviver suportando um ao outro, percebendo que aquela forma seria a forma de sobreviver ao inverno gelado. Muitos de nós precisamos compreender a necessidade de suportar uns aos outros. Tem sido informado que nesse período de quarentena, muita gente tem reclamado porque não está conseguindo se harmonizar. Mas a recomendação de Jesus é que nós tenhamos fé, buscando a meditação. Se a nossa fé for uma fé raciocinada, nós conseguiremos superar as dificuldades e fazer o preceito que Jesus nos recomenda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E retomando a fé, Jesus, o Evangelho de Marcos, traz para nós o ensinamento de Jesus. Marcos e Mateus, Marcos no capítulo 5, versículo 25 a 34. E Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 21. Quando Jesus compara
a fé ao grão de mostarda. Narra o Evangelho de Mateus que Jesus foi inquirido pelo homem, o qual era pai de um jovem, e falou para Jesus que o filho dele estava sobre a injunção de espíritos e espíritos obsessivos, e os discípulos de Jesus, apesar da boa vontade de querer livrá-lo daquela injunção, eles não conseguiram salvar a criança, tirar justamente aquela ação daqueles espíritos ainda não esclarecidos. E Jesus se dirige ao pai da criança e pede que ela traga a criança, o jovem. E Jesus ordena, e as entidades sofredoras deixam aquela criança, aquele jovem, e eles ficam são, ele fica curado. O homem vai embora e leva seu filho, já recuperado. E os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos? Fizemos como tu nos ensinaste. Por que não conseguimos afastar a injunção daquela entidade equivocada? Porque nós não conseguimos trazer a saúde para essa criança. Aí Jesus responde: a essa casta de espírito, somente o jejum e a oração. E diz mais: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, tu terias êxito. Olha que interessante. Jesus recomenda a oração e o jejum. O jejum do pensamento, a fim de que a gente não venha se perturbar com as emanações que vêm de fora. E ele diz que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, no caso os discípulos, nós conseguiríamos fazer coisas que ficaríamos admirados. Então isso serve para nós, nesse momento em que estamos passando. Eis o remédio para as nossas aflições: a fé. Tanto quanto Santo Agostinho nos recomenda, e Mateus corrobora com essa passagem, onde Jesus diz que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos grande intento. E para que a gente fique mais pautado na questão da fé, Marcos escreve no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 25, eu acho interessante, fico sensibilizado com esse movimento que aconteceu nesta narrativa de Marcos. Narra o evangelista Marcos que Jesus caminhava e a multidão o acompanhava. E eis que, naquele tempo, uma mulher, sabendo que Jesus iria passar naquelas bandas, ela desejou estar com o mestre. E pensava ela: se eu me aproximar dele e tocar-lhe o vestido, eu receberei a graça que eu tanto quero. Que graça ela queria? Era uma mulher que há 12 anos ela tinha um fluxo sanguíneo. Esse fluxo era constante. Ela já tinha ido a vários médicos, já tinha pago dinheiros, suas somas de dinheiro, e ela não conseguia ficar curada. E ela, consigo mesmo, pensou:
se eu chegar perto de Jesus, tocar-lhe as suas vestes, eu ficarei curada. A multidão que comprimia Jesus era muito grande, mas ela não se manteve estática. Ela saiu da inércia. Ela teve vontade, ela teve determinação. E ela se dirige, a multidão comprimia Jesus, e ela, por ser mulher, naquela época já tinha uma certa discriminação, maior do que a de hoje, contra as mulheres, e ela foi, ela quis, tinha fé que podia ser curada. E ela toca no vestido de Jesus. Ninguém viu esse movimento ao qual ela fez. E nesse instante, o fluxo sanguíneo parou. E Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? E o discípulo diz: mestre, a multidão te comprime. Como é que eu vou saber quem te comprimiu? E ele fala: alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. E a mulher acanhada, porque ela fora descoberta, mas a sua vontade de dizer que estava curada foi maior do que a discriminação que ela poderia sofrer. E disse: Senhor, foi eu que te toquei. E a partir daquele instante, ela estava curada pela fé. Este vai ser o propósito ao qual nós vamos tomar como modelo, a fim de que nós possamos superar esses momentos difíceis que estamos passando. Não só nesse momento de confinamento, mas também em momentos outros, dificuldade que sempre tivemos. É preciso que tenhamos fé e busquemos a oração. Paulo, o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele faz uma tríade. Ele fala da fé, da esperança e da caridade. E é importante que nós não esqueçamos que precisamos trabalhar a nossa fé raciocinada, a fim de que o Evangelho de Jesus possa penetrar em nossas vidas. Então, diz a lição: a fé representa a posse antecipada daquilo que se espera. A fé raciocinada, a fé na promessa do Cristo, que nós conseguiríamos superar as nossas dificuldades, não só nesse momento de isolamento social, como também em todos os momentos da nossa vida. E nós não podemos esquecer que, apesar de existir a dor, também existe o remédio na figura da fé, na figura da oração, na figura da perseverança. E a dor, por si só, ela tem uma utilidade muito grande. No livro Ação e Reação, nós vamos ver André Luiz trazer uma mensagem através do instrutor Druso, quando ele fala da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. A dor evolução é a dor que atua de fora para dentro, tal qual os materiais precisam sofrer ou ser conformado, ele sofre uma ação do tempo, ao qual, se fosse nós, sofreríamos um sentimento que acusaria de dor. E ele fala sobre a dor, expiação. Essa é que vai regenerar você, porque ela atua de dentro para fora. E a dor, auxílio, é justamente a dor que muitas vezes nos visita para que venha nos livrar dos enganos que nós temos cometido.
Então, caríssimos irmãos, queremos agradecer pela sua atenção, mesmo que estejamos nessa palestra virtual, e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos tem dado de continuarmos o trabalho do Evangelho. Agradecer a Jesus e agradecer aos Espíritos, invocando a presença de Alta de Souza, no seu livro intitulado Em Oração. Diz o tema da poetisa norte-riograndense Alta de Souza, intitulado Em Oração. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve Jesus amado a nossa prece, atende ao amor quem te confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e de indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo dos teus laços, dá-nos a bênção de seguir os teus passos para o amor imortal da nova era. Que Jesus, na sua misericórdia divina, continue derramando bênção sobre a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso Brasil, sobre o nosso mundo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.